Meus caros e minhas caras amigas, aos poucos, lentamente, mas muito lentamente, porque pouca coisa é tão lento quanto o judiciário, né? Apesar dessa mega estrutura que ele possui, muitos juízes, desembargadores, serventuários da justiça, prédios maravilhosos, salários astronômicos, né? Eles são bastante lentos nas decisões, principalmente quando se refere a gente importante, a políticos. Então, aos poucos, o judiciário vai fazendo aquilo que o povo não faz, que é limpar a política de um monte de gente que não deveria estar nela. Um exemplo aí é do deputado estadual Ezequiel Neiva, que está no 3º mandato de deputado estadual, iria certamente para um 4º, que ele tem um eleitorado muito forte no interior, mas que não vai não, mas não vai mesmo, porque ele foi condenado durante essa semana pela primeira Câmara Especial do Tribunal de Justiça. Foi condenado por uma série de questões que levaram a ser considerado inelegível. Entre as penas que ele recebeu está a cassação dos direitos políticos dele por 8 anos, dentro da lei da ficha limpa, o que o torna inelegível em 2026. Mas o que fez o deputado Ezequiel Neiva para merecer essa condenação? E isso que eu estou falando aqui já remonta a 16 anos. Faz 16 anos que a justiça está bolando lá no judiciário esse processo contra o Ezequiel Neiva e outros envolvidos numa ação fraudulenta lá quando ele era diretor-geral do DER, 16 anos. Então o que ele fez? Uma empresa chamada Ouro Verde, que fez uma obra na ponte de Ji-Paraná, resolveu cobrar 30 milhões de reais na época, há 16 anos. Quem for matemático aí faça os cálculos e atualize. Há 16 anos resolveu cobrar 30 milhões a título de realinhamento, reajuste de contrato, obras que teriam sido feitas e que não teriam sido pagas. E aí eles contrataram uma câmara arbitral, ilegalmente, fizeram isso ilegalmente, é o que diz a justiça, para decidir sobre se o DR deveria pagar ou não esses 30 milhões. Óbvio que a empresa, que segundo o Ministério Público já agia com direcionamento, decidiu que sim, que deveria pagar os 30 milhões para a construtora Ouro Verde. E não deu outra. Essa mesma Câmara Arbitral anulou multas da empresa, cancelou multas fiscais, essas coisas todas para a empresa. Foi uma mãe para a empresa, né? Então, o diretor-geral do DR, na época, era o seu Ezequiel Neiva, que hoje é Ezequiel Neiva de Carvalho, que hoje é deputado estadual do União Brasil pelo 3º mandato. A justiça considerou que houve fraude, que houve improbidade e decidiu condená-lo a 8 anos de perda dos direitos políticos, pagamento de 10 salários mínimos a título de multa e ressarcimento solidário junto com os outros réus, ressarcir os prejuízos causados ao erário. Essa segunda parte da multa aí, da decisão judicial, se ele vai pagar ou não, se ele tem bens para responder por esse ato de improbidade administrativa dele, isso ainda vai ser apurado no futuro. O fato é que em 2026 ele estará inelegível. E ele é um dos deputados mais influentes do Poder Legislativo Estadual. Ele, juntamente com... Ele tem muita influência na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Iria certamente para um 4º mandato de deputado, não ocorresse essa condenação. E ressaltando, são 16 anos que esse processo bola na justiça, desde o ajuizamento da ação inicial do Ministério Público, passando por decisão do 1º grau, com um monte de recursos, e agora chegando ao 2º grau, que é o Tribunal de Justiça, que decidiu condená-lo. Decisão por colegiado, por Câmara do Tribunal, gera a inelegibilidade. Não fosse isso, a própria sentença que condenou o deputado Ezequiel Neiva já cita
os direitos políticos dele estão cassados por 8 anos. Então, aos poucos, a justiça vai limpando aí o cenário político, né? Tem muita gente que ainda poderia estar na política, mas não está porque caiu na lei da ficha suja. Lembrando que recentemente o Congresso tentou alterar a lei da ficha suja, né, para poder diminuir esse prazo de inelegibilidade. Caso isso tivesse ocorrido, gente como a Sigurgs, gente como o Ivo Cassol, poderia já estar se assanhando aí para voltar à política. O que eles queriam fazer? Como funciona a lei da ficha suja hoje? A inelegibilidade de 8 anos, ela passa a contar a partir do cumprimento da pena. Os malandros do Congresso queriam que esse prazo de inelegibilidade passasse a contar a partir do início do cumprimento da pena. E isso não foi à frente ainda, mas eles não esquecem essas coisas. O mal eles não esquecem, né? O bem é engavetado, mas o mal eles não esquecem. Então, caso isso tivesse sido aprovado, e foi aprovado algumas mudanças, sim, tá? Mas que não beneficiam tanto ao Gurgis quanto ao Ivo Cassol. Assim, a justiça, por meio de julgamento, afastou, não sei se alguém se lembra dele ainda, o Silvio Hernani Santos, que esteve envolvido no escândalo das passagens, era um político muito poderoso, vinha da época do governo Teixeira ainda, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado federal, e aí se envolveu no escândalo das passagens, acabou sendo condenado, acho que uns 20 anos depois do fato. Tem vários políticos que estão inelegíveis, muitos políticos que caíram em várias operações, Operação Dominó, Operação Termópilas, todas em cima da Assembleia Legislativa. Então, aos poucos, muito lentamente, a justiça vem fazendo aquilo que ela é muito bem paga para fazer, que é limpar o mundo, a sociedade de elementos indesejáveis. E agora foi a vez do deputado Ezequiel Neiva, que está inelegível.